Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto muito árido, difícil de falar, difícil de ouvir, difícil inclusive de pensar nessa possibilidade como algo próximo de nós. Mas necessário, necessário demais. A gente vai falar sobre o suicídio. Infelizmente, as taxas de suicídio aumentam muito no mundo todo. Não é uma coisa só daqui do Brasil, não, tá? De forma assustadora. Em função disso, é tão importante a gente falar sobre o tema, conhecer sobre o tema e, assim, cada um de nós procurar nos responsabilizarmos por nós e por quem está à nossa volta, de uma certa maneira. A gente sabe que assim, as pessoas têm um livre-arbítrio e cada um faz as suas escolhas. Mas, levando em conta que o suicídio, ele normalmente ele tem multifatores que levam a ele. Nesses multifatores, a gente tem desde transtornos mentais até problemas familiares, estruturais, financeiros, né? Dificuldades de relacionamento. Então, tudo isso está englobado, tá? Mas tem coisas que é muito importante dizer. Por exemplo, 94% dos casos de suicídio pressupõe uma doença grave da área da saúde mental que não foi tratada, né? Doenças não tratadas, não corretamente tratadas, podem sim levar ao suicídio. Tá? Depressão, transtorno bipolar, transtorno borderline, esquizofrenia, né? São transtornos que estão muito presentes nos casos de suicídio e que não foram levados a sério. Então, principalmente esse vídeo hoje é um sinal de alerta. Porque muitas vezes a gente acha que é um caso, uma situação que não vai acontecer perto da gente. E infelizmente não é verdade. O que a gente vê é que é muito comum, tá? Então assim, até um tempo atrás, o suicídio muitas vezes ele era tido como uma situação para chamar atenção, né? Cachorro que late não morde. Que mais? Ah, se a pessoa quisesse se matar, realmente ela teria feito. Não é verdade, tá? A pessoa que tenta, ela vai tentar, tentar, até que ela consiga. Isso se ela não receber o tratamento e a ajuda adequada. Então, assim, a gente precisa parar com essa ideia que é para chamar atenção. Porque a pessoa que pensa em suicídio, ela está vivendo uma dor psíquica muito grande. E a dor não é concreta, a gente não consegue avaliar o que está no peito do outro, né? Aquele negócio, a dor da gente não sai no jornal. Mas assim, se conseguirmos levar a sério o tema, pensar sobre ele, né? Estar atento a determinadas palavras, atitudes, comportamentos que pode indicar que a pessoa está pensando nisso, ela pode nos tornar mais sensíveis e aí procurar de fato promover um acolhimento dessa pessoa em sofrimento. Essa é a grande proposta. Eu vou falar um pouquinho de números, porque os números eles levam a gente a entender a extensão do problema. Para se ter uma ideia, a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo. No Brasil, esse número, em 2016, a gente não tem dados mais atualizados, chegava a um suicídio a cada 40 minutos, né? Isso dá uma média de um grande suicídio. Ao longo de todo o ano, a gente teria aí perto de 11 a 13 mil suicídios no Brasil, tá?
Lembrando que muitos casos são subnotificados, ou seja, por vergonha, por culpa, por uma série de outras coisas, esses números não são notificados como suicídio. Aí às vezes acontece, tomou um remédio por engano, né? Ou foi manusear a arma e inadequadamente atirou e pode não ser considerado suicídio. Então esses números ainda estão abaixo da expectativa da realidade da gente. Então, se isso acontece, e lembrando que 90% desses casos poderiam ser evitados. Como? Se a pessoa recebesse a devida atenção, o devido tratamento, né? Se tivesse um ouvido sensível para acolher aquela dor, aquele sofrimento. Então, muitas vezes, por um despreparo da população, de todos nós, a gente não tem a escuta para perceber o que está por trás de uma ideação suicida. E como começa? Primeiro a pessoa começa a pensar em morte. Né? Morte começa a ser muito presente. Num segundo momento, ela começa a pensar em não estar viva. E aí vai, né? Ela vai evoluindo até que ela começa a formular um plano, né? E até que muitas vezes a gente chega na tentativa e outras vezes na consumação do ato. Então assim, falar, fulano já tentou X vezes, é só para chamar a atenção. Não é verdade, tá? Precisamos mudar, precisamos diluir esse estigma que nós temos, porque a pessoa está gritando por socorro. Se ela não receber ajuda, uma hora ela vai conseguir chegar ao intento. Tá certo? Então, por que a gente diz que pode ser evitado? Porque se tivermos uma escuta, se alguém chega para você e você percebe essas ideias e você, de repente, começa a falar sobre o assunto, porque não adianta a gente dizer para a pessoa, poxa, mas a tua vida é uma maravilha, por que você está falando isso? Não ajuda em nada. A gente tem que dar atenção, deixar que a pessoa fale e acolher o sofrimento, entender que ela está colocando para fora uma dor. Ninguém quer acabar com a vida, a pessoa quer acabar com aquela dor que ela está sentindo. E é isso que é importante que a gente entenda e que muitas vezes a gente até passe essa informação. Você não quer acabar com a sua vida, você quer acabar com essa dor que você está sentindo. E isso tem formas de minimizar, de tratar, de diluir. Isso é importante saber. Então, a escuta adequada, você ouvir, você de repente dar um abraço, você dizer para a pessoa, eu estou aqui, a hora que você quiser falar, desabafar, né? De repente, orientar a pessoa a procurar um profissional de saúde, um psicólogo, às vezes até um psiquiatra, mas ter um canal que ela possa falar da dor que ela está sentindo e não ser minimizada. Você tem tudo na vida, como é que você está sentindo isso? Ou então, você está dizendo isso só para chamar a atenção, não é? Aí a pessoa se sente completamente desnuda, né? Então, a gente precisa estar junto, acolher, abraçar. Vamos dar uma volta? Assim você pode conversar mais tranquilamente, eu posso te ouvir. Isso pode ser por telefone, pode ser no olho, pode ser em N formas. Mas mostrar que você está ali, que você está sensível à dor da pessoa, deixá-la partilhar isso contigo. E aí você tem condições de dizer, conversa com a sua família, procure expor o que você está sentindo, você precisa de ajuda, né? Então, é não dar conselhos, mas orientar, entender, sentir, ter empatia com a dor do outro e tentar mostrar para ela que aquilo tudo pode sim ser tratado, ser melhorado, ser minimizado. E a dor, a gente sempre pode acabar com essa dor emocional, essa dor psíquica. O que a gente não pode acabar, modificar, é uma situação de consumação de suicídio. Aí não tem o que fazer, né? Então assim, que cada um de nós tenha essa responsabilidade
e esse carinho com o outro, mesmo que esse outro não seja tão próximo. Porque muitas vezes a pessoa busca uma ajuda numa pessoa que não é tão próxima. Mas essa pessoa que está ouvindo, se for suficientemente sensível, ela vai tentar retomar a situação dizendo que a pessoa pode sim receber ajuda. E que se você de repente foi um canal para a pessoa se abrir, quem sabe você não possa fazer muito mais, né? A gente precisa ser sensível ao acolhimento da dor do outro. E se o problema é você mesmo que está pensando nisso, né? Se você está tendo ideias, você não quer acabar com a sua vida. Você quer acabar com a sua dor. E a dor pode ser tratada. Da mesma maneira que um corte, que uma dor fisiológica, né, pode ser cuidada, pode ser dado analgésico, pode ser feito uma série de procedimentos, a dor psíquica também pode, desde que você busque os canais adequados. Existem profissionais bastante habilitados para lidar com esse tipo de dor, tá? Então basta confiar, conseguir se abrir, né? Aceitar essa rede de ajuda que pode vir de um amigo, da família, né? Dos profissionais da saúde, porque a gente não está no mundo para viver sozinho nem isolado. Então a gente sofre sim com a dor do outro. Então isso é importante que a gente tenha essa noção. Hoje você precisa da minha ajuda, amanhã sou eu que vou precisar da sua. Então essa rede, né, essa via de duas ou mais mãos precisa ser respeitada. Somos todos seres humanos, né? Temos uma essência divina que nos irmana como pessoas, como humanidade. E que cada um de nós possa acender essa luzinha e realmente assim entender que podemos fazer a diferença na nossa própria vida, na vida de alguém que está próximo de nós ou nem tão próximo, mas nós podemos ser essa luz. Imaginem, a treva, por mais absolutamente escura que ela seja, se você acender um palitinho de fósforo, ela deixa de ser treva, ela vai recebendo luz, né? E muitas vezes o suicídio ele tem uma visão em túnel. Por isso que muitas vezes ele vê como única saída o suicídio. Mas isso é um pensamento disfuncional, porque ele pode sim receber essa ajuda. E recebendo essa luz, recebendo esse incentivo, esse acolhimento, tudo fica mais fácil. Então, gente, a gente está tão preocupada com números, né? Com números de morte por doença, por número de mortes por acidentes de carro. Tudo isso deve nos preocupar sim, com certeza. Mas não vamos esquecer que a dor psíquica, o cuidado com a saúde mental pode evitar muitas mortes, né? E isso está sim ao nosso alcance. Não é contagioso, não é uma coisa que você não possa chegar perto, nem que você não possa se instrumentalizar para poder ajudar. Então essas noções básicas, eu diria de primeiros socorros, todos nós temos que desenvolver aqui dentro, para poder usar na hora certa. Lembrando, CVV funciona 24 horas por dia, tá? Então busque ajuda, né? Existem outros órgãos que podem ajudar muito, os CAPs, né? Centro de Atenção Psicossocial, que toda cidade tem, também estão preparados com profissionais adequados. Existem outras maneiras, né? Existem institutos específicos para cuidar do suicídio, Vita Aléria é um deles, a Brata, que trata bastante dos transtornos de humor, depressão e transtorno bipolar, que as pessoas com esses transtornos têm um alto índice de suicídio. Tudo isso pode colaborar. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos nos informar para poder estar aptos a cuidar, né, no momento qualquer que surgir. E se você tem ideação suicida, abre o jogo, busque um familiar próximo, conte sua situação.
você pode sim mudar a sua história. Eu garanto que pode, tá? Só uma coisa, a gente não pode ter certeza que vai evitar um suicídio, mas temos que fazer tudo que está ao nosso alcance. E com boa vontade, como eu falei, 90% dos casos poderiam ser evitados. Não vamos conseguir evitar todos, né? Mas essa corrente de ação pode ser bem importante para contribuir para que o suicídio vá diminuindo de intensidade e quem sabe quiçá um dia deixar de existir. O assunto é difícil, mas a responsabilidade é grande. Estamos juntos, né? O que vocês precisarem, se precisarem de alguma informação, estou à disposição, mandem mensagem, tá bom? E um ótimo dia para todos. Obrigada pela companhia.